Salve, salve galera, Michel Lotti na área mais uma vez, mais uma receita, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês uma opção de um frango espetacular, né? A gente fala muito de frango, às vezes acha que o frango é sem graça. A receita de hoje é campeã, um frango a rolê empanado recheado com queijo, papai, que delícia! Vocês vão ver. Mas antes, já está inscrito aqui no canal? Muito obrigado. E se não tiver, se inscreva, por favor. Ativa o sininho para receber as notificações. E caso goste do nosso frango, deixa seu like. Papel e caneta na mão. Rolê de frango empanado com queijo. Ingredientes na tela. Esse franguinho é sensacional. Bora lá que vocês vão adorar, tá bom? Primeiro passo, a gente vai pegar o nosso filé de peito de frango, vamos secar bem, né, essa carne. Toda vez que a gente for trabalhar com alguma proteína, é importante secar, seja ela o frango, o peixe, tá? Tirar o excesso de água faz parte. Então vamos pegar o nosso filé de peito de frango e vamos cortar em bifes, tá? Normalmente um filé dão 2 bifes. Esse meu estava mais grosso, eu acabei fazendo 3, tá? Mas fazer um bife para que a gente possa trabalhar esse nosso bife de frango empanado com queijo, nosso bife a rolê, nome que a gente... Vamos inventar o nome, até o final do vídeo eu invento o nome, tá? Então vamos lá, partimos os nossos peitos de frango em bifes e agora a gente vai bater com o nosso martelo, né, esses bifes. Para quê? O filé de peito de frango ele tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa e a gente precisa deixar ele mais uniforme para que na hora que a gente vá fazer a fritura, ele cozinhe por igual, né? Senão eu tenho tamanhos distintos, né? Espessura distinta do bife, então eu tenho tempo de cozedura diferente também, né? Ele vai ficar irregular, aí corre o risco de ficar cru, e frango cru não dá. Então vamos bater a nossa carne, nosso bifinho. Toma cuidado só para não destroçar a carne, tá? Eu bato até com o lado do martelo às vezes. Nosso queijo, eu estou usando aqui um queijo coalho mais fresco. Vamos partir ele em tiras para que a gente possa rechear os nossos frangos, tá? Um queijo coalho normal. Eu prefiro mussarela, Michel. Pode usar também, não tem problema. Legal seja um queijo que derreta. A mussarela derrete até mais que o queijo coalho. Por que eu escolho o queijo coalho? Porque ele derrete, mas ele também não dissolve lá dentro, né? Fica mais gostoso. E agora a gente vai rechear os nossos bifes. Então temperei antes ali com sal, pimenta dos dois lados, isso é importante para ter sabor. Vamos colocar as nossas tiras de queijo dentro do frango e enrolar. Pronto, simples assim, tá? Vamos repetir esse processo com todos os bifes. Então eu tempero meu bife de um lado, do outro, com sal e pimenta a gosto, tá? Pego o meu queijo e recheio esse bife. Olha lá, temperei de um lado, temperei do outro, sal e pimenta. Vou pegar o queijo, tá? E vou rechear isso. E vou enrolar o meu bife. Uma coisa que pode acontecer, vocês vão ver que eu aí também usei dessa técnica. Pode ser que ao enrolar o bife, a gente não consiga fechá-lo 100%, tá? E aí a gente vai utilizar da tática do palitinho, para a gente segurar essa carne. Quando a gente for fritar, esse aí eu temperei com um pouquinho de orégano dentro, e também fica uma delícia, tá? Então, você pode fazer só o queijo, você pode colocar orégano como eu coloquei. Então, eu estou repetindo esse processo com todos. O que eu ia falar é, quando a gente for colocar esse bife já, né, com o empanamento dele na gordura, ele sela, né? Ele vai se fechar. Mas pode ser que ao colocar, se a gente não tiver fechado ele com palitos, caso ele não tenha se fechado bem, pode ser que ele abra lá, e aí o queijo cai e aí destruiu o nosso prato. Então é melhor, por segurança, a gente fechar alguns com palitinho se a gente sentir que é necessário. Então bora para o processo de empanar, processo padrão, 3 etapas, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, que eu fiz uma mistura de farinha panko com farinha de rosca. Farinha panko é aquela farinha japonesa um pouco mais flocada, tá? Temperei a última etapa, que é a farinha de rosca, com sal, pimenta e um pouquinho de orégano. Vou bater meu ovo, né? Só quis mostrar ali que tinham 2 ovos.
vou bater meu ovo para a gente começar o processo de empanamento. Esse processo é o processo padrão, né? No vídeo da berinjela parmegiana, por exemplo, é o mesmo processo. Farinha de trigo primeiro, depois a gente passa no ovo e depois pela farinha de rosca. Tenta não usar a mão do ovo na farinha para não melecar. Tenta, porque vocês vão ver que nesse vídeo eu acabei usando, né? Para evitar que o bife abrisse lá dentro, tal, acontece nas melhores famílias. Mas o ideal é que a gente tente deixar sempre uma mão mais limpa para não melecar o processo todo. E aí eu vou fazendo com todos os nossos bifinhos, farinha de trigo primeiro, ovo e depois essa mistura minha de panko com farinha de rosca. Por que o panko, Michel? Porque o panko ele deixa mais crocante ainda do que a farinha de rosca. Ele deixa bem crisp, assim, vamos dizer, né? Eu gosto bastante da textura que o panko oferece para a gente empanar. Tá vendo lá? Às vezes ele abre um pouco o bife, é normal, gente. Isso acontece nas melhores famílias, tá? E por isso que a gente vai fechar depois alguns com palitinho para não ter perigo de abrir na hora de fritar, que é o que importa. Uma vez frito, ele sela e fica de boa. Então, todos os meus bifinhos passaram por esse processo maravilhoso. Aí, ó, tudo bonitinho. E agora eu vou fechar lá, tá vendo? Alguns eu sei que estão mais rebeldes que os outros. Eu vou lá com um palitinho, vlau, né? Para não ter risco, né? Aqui o seguro morreu de velho. Vamos lá. Palitinho, salva tudo. Óleo bem quente, mas nem tanto, tá, gente? Por quê? A gente tem que lembrar que isso é um frango. Senão eu crio uma crosta rapidamente e começa até queimar ela, mas o frango fica cru por dentro. Então, se você tiver um termômetro em casa, temperatura ali entre 160 e 170 graus é o ideal, tá? Para que a gente possa deixar esse nosso bife aí dentro por mais tempo, para dar tempo do frango cozinhar e ele ficar com uma casca bonita e dourada e não queimada. Então esse é o único segredo aí dentro. Se o bife for muito grande, igual esse que eu pus agora, põe sozinho. Se for menor, pode ir de 2 em 2. Depende da sua panela também. Minha panela não está tão grande, tá? O importante é que a gente controlar bem essa temperatura, porque eu tenho 2 processos acontecendo aí dentro. Eu tenho a formação dessa crosta, né? Dessa minha capa crocante do empanado, mas eu também tenho uma cozedura acontecendo por dentro desse empanado, que é do frango. Então, de novo, a gente não pode trabalhar com óleo muito quente, tá bem? E aí, de novo, vou fazer esse processo com todos os meus bifinhos, né? Coloco na gordura de um lado, depois eu viro um pouquinho do outro. Eu não gosto de trabalhar com muito óleo, porque eu acho que o exagero de óleo ele pode deixar a fritura encharcada, mesmo com óleo quente, tá? Às vezes as pessoas acham que só encharca quando eu coloco no óleo frio, e não é verdade. Se eu usar muito óleo, dependendo do muito tempo que ficar, eu posso encharcar minha fritura. Então eu prefiro trabalhar aí, vamos chamar aí de meia bomba, e fazendo esse processo virando manualmente, tá? Para que eu controle bem e veja também a cor desse meu empanado, que é muito importante. Retiro o meu empanado, né? Seco, deixo escorrer bem a gordura e com auxílio de papel toalha, eu deixo ele descansando lá para que o papel me ajude a absorver o restante do óleo excedente. Para que a gente tenha um preparado extremamente crocante. Olha lá, tirei meu palitinho, fechou, vedou, não tem nada aí mais. Não abre nunca mais. E olha que lindo. Franguinho branquinho lá dentro, super cozido, suculento, e o meu queijo derretendo lá dentro. Assim. Isso é uma maravilha. Ah, Michel, posso fazer com espetinho? Claro que pode, meu amigo. Claro que pode. Né? Mas você pode fazer também como opção para o almoço, para o jantar, né? Como tira-gosto, da forma que você imaginar, né? Igual eu falei na abertura do vídeo. Vocês vão ver que, olha que bonito por dentro, ó, derretendo o queijo, meu Deus do céu, olha, ó, tá até babando o queijo aí. Isso é maravilhoso, não tem erro.
Você pode cortar aí igual o hot roll para servir de tira-gosto. Uma proteína barata que é o frango, delicioso. Viu que coisa maravilhosa esse nosso franguinho? Crocante, douradinho, o empanado perfeito é o empanado perfeito. Aquele que não sai quando corta, né? Fica bem aderente à carne, maravilhoso. Recheio, frango bem cozido, branquinho, aquele queijo derretendo. Meu Deus do céu, ó. Isso é maravilha. Serve pro seu almoço, pro seu jantar, serve pro tira-gosto. Você pode cortar igual eu fiz ali, tipo hot roll de japonês, servir também de tira-gosto. Fica uma delícia. Já está inscrito aqui no canal? Muito obrigado. E se não tiver, se inscreva, por favor. Ative o sininho para receber as notificações. E caso tenha gostado desse nosso franguinho empanado, deixa seu like. Tem rede social, Instagram? Acessa lá, @chefmichelotti, que a gente troca uma ideia por lá. E é isso. Semana que vem eu tô de volta, trazendo muito mais receitas aqui para você. Beijo! Fui!